Isso, pra mim, sinceramente, é um porre. Sim, eu sou pesquisadora de tendências de moda, mas se você chegou até aqui esperando por previsões do que vai bombar na próxima temporada, esse não é o vídeo, e eu vou te explicar o porquê. Olá, eu sou Thaís Rolim, além de pesquisadora de tendências, consultora de imagem, especialista em ajudar brasileiras que vivem aqui no Reino Unido ou que vêm a passeio, mas é claro que eu posso te ajudar onde quer que você esteja. Gente, esse ano vai fazer 10 anos que eu vivo aqui em Londres, e 10 anos também que eu trabalho com pesquisa de tendências. E é algo que eu amo fazer. Eu gosto muito de estudar, de acompanhar os desfiles, de ler os relatórios internacionais, de analisar o comportamento, de consumo, a moda de rua e também confirmar as tendências aqui no varejo local, no varejo de Londres. E eu posso dizer para você que dentro desse universo existem duas coisas que eu amo muito. Uma delas é estar a par das novidades, de tudo que acontece, em cada temporada. Então, os novos aviamentos, os tecidos, os novos processos, as modelagens, tudo que faz sentido para que a gente monte uma coleção. Eu gostava muito disso, desse processo de criação, quando era estilista, e acompanhar a criação da coleção, fazer com que ela nascesse e depois acompanhar também o processo da produção em larga escala. Acho muito legal estar no chão de fábrica, conversando com os profissionais, com as costureiras, com o modelista, com o pessoal da lavanderia, no caso do jeans. Era algo que eu gostava demais de fazer. E óbvio que dentro desse processo, criar produtos que fossem, de certa forma, temporais, que as pessoas pudessem usar o quanto mais tempo possível. E a minha segunda alegria, e na verdade hoje a principal delas, que é pesquisar, mas não necessariamente no sentido de entender o hype do momento, mas entender o comportamento das pessoas, não só de quem está consumindo, mas de quem está criando as tendências. Porque, infelizmente, nem toda tendência é genuína, nem toda tendência surge de uma necessidade real percebida pela indústria. Muitas vezes ela é criada para fazer com que você sinta a necessidade de ter o que está sendo oferecido, mesmo que você não precise desse produto. O fast fashion é o grande exemplo disso. Eu não diria que em 100%, mas na maior parte da produção, com certeza. E hoje, com o avanço das redes sociais e os influencers, dos menores aos maiores, é impossível que você não seja minimamente afetado pela propaganda, pelo wishlist, pelo tem que ter. E isso, pra mim, sinceramente, é um porre. E todo esse pensamento vai na mesma linha desse livro aqui, olha, o Less, do Patrick Grant. Eu não conhecia o Patrick, ele é um inglês incrível. Olha, de verdade, em 20 anos trabalhando com moda, eu acho que esse daqui é o livro com que eu mais me identifiquei, porque realmente a forma que o Patrick pensa a respeito de moda é muito parecida com a que eu penso. Posso dizer que é a mesma, E a capa dele é muito legal, o que a gente tem aqui, o enunciado. Pare de comprar tanto lixo, como ter menos, porém de melhor qualidade, vai te fazer mais feliz, vai nos fazer mais felizes. E olha, não é um livro curtinho, tá? Não tem um monte de imagens, tem mais aqui, olha, umas fotos no meio do livro. Mas, de modo geral, não é um livro que tem gravura, sabe? Que a letra é grande, nada disso. É um livro para quem realmente está interessado em entender mais sobre moda. E o Patrick, ele tem um jeito muito poético de contar tudo isso, sabe? Como foi que ele se interessou por moda desde a infância dele, do lugar onde ele vivia, e como ele observava o consumo das coisas, não só de moda, mas de modo geral, de produtos, dentro da casa dele, ali dentro da cidade dele, e como isso fez com que ele se apaixonasse por moda. E eu acho muito interessante a forma como ele fala disso, porque eu vejo que, de fato, o Patrick, com esse sentido que ele dá à moda, ele realmente trabalha a sustentabilidade da melhor maneira possível, que é aproveitando as coisas, fazendo com que elas tenham qualidade e que você possa usá-las o maior tempo possível. E esse é um livro que eu quero abordar em outros vídeos ainda, porque como ele é grande, extenso e os capítulos são densos, tem muita informação, não dá para falar unicamente aqui. Mas nessa primeira parte do livro que eu li, é muito interessante porque ele vem contando do consumo desde lá dos primórdios da história até os dias de hoje. E é interessante porque ele fala como foi que a gente saiu de ter tão poucas necessidades para consumir tudo que a gente não precisa hoje em dia. Então vale muito a pena, se você se interessa por moda e entender como é que as coisas funcionam, como é que se gera esse desejo em coisas que a gente nem precisa e imagina, eu recomendo muito essa leitura. E desde o meu início como consultora de imagem, eu procurei entender um pouco mais de gente, eu percebi que isso era necessário, que não bastava entender de estilo,
Era necessário entender a pessoa por trás daquela roupa, quem estava vestindo a roupa. Então eu fui estudar sobre psicologia, né, de modo livre, não vou me tornar psicóloga, mas acho muito importante ter esse conhecimento. Eu fiz assim 1 e 2, que é a certificação do Dr. Ítalo Marcilli, e fiz também a terapia do bom senso com meu querido Jota Borgognoni, que aliás, Jota e meu marido foram os 2 sanguíneos impulsionadores que me fizeram voltar a fazer vídeos aqui pro Instagram, pro YouTube, perdão. Se você está gostando desses conteúdos, agradeça a esses 2, tá? Porque pra mim, não há como ser consultora de imagem sem ser um pouco terapeuta. É necessário que eu entenda de pessoas, porque quando a gente fala de estilo, estamos falando da essência da pessoa, de quem ela é e como ela traduz isso aqui pra fora, né, pra sua imagem. E não de modinha simplesmente, que é na verdade o que as tendências são hoje em dia, infelizmente. É claro que não há mal nenhum em se usar essa tendência ou aquela, desde que isso faça sentido pra você, né? Caiba na sua vida. Não seja apenas algo que você acha bonito, por exemplo. Porque a moda é cíclica, ela muda com o tempo, ainda mais hoje em dia. Mas o seu estilo, quem você é, precisa ser sólido, precisa ser uma base bem formada. E você não vai conseguir fazer isso apenas baseado em tendências. Isso, inclusive, te traz uma estabilidade emocional. Quando você trabalha o autoconhecimento passando também pela sua imagem, isso te estabiliza de certo modo. Foi por isso que eu escolhi não ser apenas mais uma voz falando do que todo mundo está usando ou deveria usar. Eu prefiro te mostrar como construir um guarda-roupas autêntico, baseado em quem você é, baseado em autoconhecimento. Talvez você não tenha se dado conta do quanto você consome tendências, mas se você é daquelas pessoas que tem um guarda-roupas cheio e nada para vestir, provavelmente você está caindo nesse erro muitas vezes, sem perceber. Comprando tudo simplesmente porque você acha bonito, mas sem pensar se te favorece ou não. Se esse é o seu caso, eu tenho um vídeo aqui com planejamento e cronograma para você colocar ordem no seu guarda-roupas, ou seja, ordem no seu estilo. Eu vou deixar o card dele aqui no final desse vídeo, você vai lá, assiste e depois vem me contar aqui, tá? Deixa uma mensaginha nos comentários o que é que você achou, se você colocou em prática ou não, se faz sentido para você. Mas se você percebe que precisa de uma ajuda personalizada, alguém que te pegue pela mão e te leve pelo caminho, eu tô aqui para te ajudar através da consultoria de imagem. O link para você falar comigo no WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo. Agora, me conta aqui nos comentários, você sente que a moda tem te servido ou tem te afastado de quem você é? Se você tem se sentido perdida no assunto, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo de moda para a vida real possa chegar a mais mulheres. Eu te vejo lá no Instagram, no @rainhapediu, e no nosso próximo vídeo aqui também. Um beijo e até lá!